é que Deus, ele olha em intenção. Deus não abençoa decisões, Deus abençoa intenções. Então, entenda, quando dizer alguma coisa para você que tem alguma coisa errada... Bom dia, graça e a paz, quero agradecer. O tema da minha mensagem hoje de manhã é... Nós temos mais 2 cultos à noite, então de domingo nós temos aqui 4, 5 cultos de domingo. Mas no nosso departamento infantil, isso é bênção para a nossa comunidade, isso é bênção para a nossa igreja. Então você não pode ficar sem participar da vida da igreja. Quero desafiar você. Tem uma bênção para contar para vocês, hein? Domingo que vem eu vou cantar. Vou cantar. Quero desafiar você a trazer um convidado. Fala, meu pastor vai cantar domingo que vem. E eu quero convidar você para ver ele cantar. Combinei com um coral. Nós estamos aqui 60 pessoas do coral. Combinei com o nosso coral que nós vamos deixar o nosso carro fora do estacionamento para você convidar alguém para vir na igreja. Porque a pessoa tem que vir, ela tem que ter lugar no estacionamento. E só do coral aqui a gente ocupa umas 50 vagas. Então... nós vamos deixar o nosso carro fora para que você possa trazer um convidado aí no próximo domingo e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Irmãos, nós temos aqui muitos talentos escondidos. O Otávio estava tocando aqui, mas ó, o André está sentado ali. André foi guitarrista dessa igreja aqui há mais de 10 anos. Professor André. André, ficar escondendo o talento? Pensa que é só ficar gravando vídeo. Fica de pé, André. Fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus aí. A moça que está do seu lado, bonita também, fica de pé. Isso aí. Esse menino aqui, ele cresceu nessa igreja aqui, indo nos nossos acampamentos. Ele fazia o papel do Kiko. Lembra você e o Daniel? Era Kiko e Chaves, né? Pode sentar. Mas ele é um fera. Ele é o fera. Professor de história. Foi professor de muitos desses meninos aqui da nossa igreja. Lecionou para o meu filho, para minha filha, tal. E eu chegava em casa, e como que é o André dando aula? Ah, pai, é fera. É fera, ele conhece. Então, nós temos muitos talentos escondidos aqui. E eu estou com um projeto aí inovador. O nosso coral vai se tornar uma conexão musical, o nosso coral vai se tornar uma conexão musical com a nossa cidade. Nós vamos trabalhar nas músicas, colocar músicas assim, um pouco diferente no nosso coral, para que nós possamos chamar pessoas que gostariam de participar de um projeto musical, possam vir ensaiar e cantar na nossa comunidade, um lugar para ela se apresentar para as pessoas. Existem pessoas que sempre teve um desejo de se apresentar musicalmente, mas não tem um espaço. Só que nesse ambiente onde nós vamos cantar com ela, nós vamos usar esse ponto de contato para que nós possamos começar a evangelizar. Evangelizar. E Deus vai fazer um trabalho exponencial em nome de Jesus. Então você está convidado aí, antes de eu começar a pregar,
Acho que o pessoal lá não dá um toque lá no Tico e Teco lá, o pessoal lá. Eu quero fazer isso aqui bem feito. E eu quero conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira ou segunda vez. Dá um sinal com a sua mão aí. Fica com a sua mãozinha levantada só por um minuto aí, que eu sei que você é bom de academia. Aí. Fica aí. Os nossos obreiros nos ajudem. Eu quero desafiar você a fazer uma caminhada junto comigo, uma caminhada assim de acompanhamento durante 3, 4 meses. Eu vou estar junto com você nessa comunidade. Você que está chegando. Do lado direito aqui na frente também tem alguém que levantou a mão aqui, ó, perto do Márcio ali. Ali, ó. Eu quero fazer um convite para você, para que eu possa fazer uma caminhada com você durante 3, 4 meses nessa caminhada, junto comigo, junto com o pastor. Para que você possa conhecer a nossa comunidade, conhecer como que nós trabalhamos aqui. Isso é muito importante. Porque às vezes você vem aqui, tem outro detalhe, você que já está aqui, não é visitante, mas você ainda não passou na sala Bem-vindo à Igreja do Nazareno. Passa, vem tomar um café comigo, vamos estreitar esses laços aí. Nós falamos que a igreja é uma família para pertencer. Só que família tem privilégios e responsabilidades. E para que você possa desfrutar de tudo aquilo que essa família pode oferecer, você precisa estar conectado com a gente aí. Tudo bem? Eu tenho falado esses dias, domingo passado não falei porque deu um problema aqui no nosso telão, sobre a boa gestão da vida. E a boa gestão da vida inclui algumas áreas da nossa vida que são importantíssimas. Por exemplo, na última mensagem minha, que eu falei sobre esse assunto, eu falei sobre trabalhar com excelência. O trabalho com excelência faz parte da boa gestão da vida. A boa gestão da vida é fundamental para qualquer momento. E é imprescindível, inclusive, para os tempos de crise. Porque se você tem uma boa gestão da vida no momento de crise, isso vai ajudar você a passar aquele momento de crise. Porque você faz uma boa gestão da vida. A vida não nos pertence, nós somos mordomos. Como muitas palavras dentro da cultura brasileira, ela é muito distorcida. A mordomia não é aquela pessoa que fica de perna para cima, não. A mordomia, ela significa aquele que toma conta daquilo que não é seu. Você chega numa mansão, existe um mordomo. Ele tem a chave dos veículos, ele tem a chave da despensa, ele tem a chave talvez do cofre, dos documentos, ele tem acesso a todos os lugares, mas ele não é dono, ele toma conta. A vida é assim. Então, dentro desse contexto da vida, nós temos várias áreas de mordomia. Nós temos a mordomia da finança, da família, da vida, dos nossos dons, da vida, por exemplo. Você não tem o direito de encurtar o propósito de Deus na sua vida por causa da sua falta de disciplina. Isso chama mordomia da vida. O apóstolo Paulo, ele fala, a vida para mim só tem sentido conquanto que eu cumpra o propósito que me foi confiado, que é levar a palavra do Senhor. Quantas pessoas estão encurtando a vida por causa da falta de disciplina? Hoje eu quero falar de algo, na última vez então eu falei sobre o trabalho, mas eu falei do trabalho com excelência, que é a boa gestão da vida, que dentro da nossa cultura o trabalho, na realidade, ele é um peso. O trabalho, ele é uma tortura. O trabalho, ele é algo assim, não é algo visto bom. Basta dizer que o sonho do brasileiro, os 2 maiores sonhos do brasileiro. Sabe qual que é o primeiro maior sonho do brasileiro? Estudar pra caramba, fazer um concurso público e virar funcionário público para aposentar com salário integral. Esse é o primeiro sonho do brasileiro. Porque o trabalho para ele é disfuncional. É algo disfuncional. Ele não enxerga o trabalho como uma dádiva. O segundo sonho do brasileiro é o quê? É acertar na loteria esportiva. Eu vivi isso dentro da minha casa. Para você ver como que essa cultura do trabalho como um peso, ele vem dos nossos pais. Porque, vê, meu pai e minha mãe frequentavam uma igreja super tradicional, tradicional nos usos e costumes. E eu vivi isso dentro da minha casa. A gente participava de uma comunidade, de um tempo, de um fundamentalismo, onde era pecado usar uma calça comprida, era pecado raspar uma perna, era pecado cortar o cabelo, era pecado um monte de coisa. Mas os meus pais vinham do culto, e o que eles faziam depois do culto? Assistir o final do Fantástico para conferir a loteria esportiva, para ver se iam ficar ricos ou não. E a gente do lado torcendo. Será que vai dar hoje? Será que vai virar?
E aí falava, ora aí, ora aí. Porque se o crente acertar na loteria, ele não pode pecar 2 vezes, tem que entregar o dízimo. O Misael contribuiu com minha mensagem semana passada, e de onde vem essa cultura do trabalho como um peso, como algo disfuncional? A origem da palavra trabalho vem do latim, que é tripalium, que era um instrumento utilizado para designar instrumento de tortura. Olha só para você ver. Tripalium era um instrumento de 3 paus, não é isso, Misael, que você falou? Que na Europa se usava isso como instrumento de tortura. E aí, olha só para você ver, mais precisamente um instrumento feito de 3 paus aguçados, algumas vezes ainda munidos de pontas de ferro. A concepção do trabalho como fonte de identidade, de autorrealização humana, foi constituída a partir do Renascimento. Então, o trabalho é uma dádiva. Existe bênção de Deus. Então, é o seguinte, a bênção de Deus sempre vai ser em cima do trabalho de alguém. E o trabalho com excelência é um caminho para que você possa encontrar satisfação, prazer, alegria naquilo que você faz. Pastor, não gosto daquilo que eu faço. Bom, ninguém nasce fazendo aquilo que gosta. A gente faz primeiro o que precisa, para depois você ter o direito de poder escolher fazer aquilo que você gosta. Eu já vendi jornal, eu já vendi quadro na rua, eu já fui funileiro, mas a minha habilidade sempre foi a comunicação. Todos os meus trabalhos que eu fiz na minha vida era sempre voltado para essa área de comunicação, né? Mas eu não comecei fazendo aquilo que eu gostava, eu comecei fazendo aquilo que eu precisava. Vender bolo em porta de escola. Com 11 anos, esses meninos aqui da igreja, irmão, não sabem o que é pagar mico. Bolo de mandioca, formona lá, tal. O que você está fazendo aí? Estou vendendo bolo. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre generosidade. E nós estamos utilizando para essa nossa reflexão a vida de José. Porque o que fez diferença na vida de José foi o trabalho com excelência. Na prisão, na casa de Potifar, ou governador do Egito, ele sempre dava o melhor dele. Tudo que a vida tentou tirar o pior de José, não conseguiu tirar o pior de José, tirou o melhor de José. A prisão tentou tirar o pior de José, porque na vida é assim, nós temos a tendência de tentar devolver para a vida no mesmo peso que a vida entrega para a gente. Bateu, levou. José não vão conseguir tirar o meu melhor. O trabalho com excelência diante da vida, você fazendo o melhor que você pode fazer, não importa o lugar que você esteja, é fonte e segredo também para você quebrar na sua vida aquilo que nós chamamos de dedo podre. Porque a quebra do ciclo de maldição na vida de José foi quebrado através do trabalho com excelência. É fazer o melhor que você pode fazer, não importa o lugar onde você esteja e as condições que você esteja. Porque tudo o que aconteceu na vida de José foi pressões emocionais profundas, que ele poderia ter feridas na alma profunda. O que jogou José na prisão? Um sonho. O que pedem para José fazer na prisão? Interpretar sonho. O que trouxe sofrimento na vida de José? O amor do pai. O que trouxe sofrimento de José na prisão? O amor da mulher do patrão. Era um amor diferente, mas não importa. Toda vez que alguma coisa boa está acontecendo, alguma coisa comigo, vem uma desgraça na minha vida. Mas toda vez que alguma coisa ruim acontecia com ele, ele dava o seu melhor. Hoje de manhã eu quero falar com você, e à noite eu quero falar com você, sobre a prática da generosidade, né? Se existe uma coisa que sai da nossa agenda em tempos de crise, é generosidade. Tempos de vacas magras, né? A nossa tendência, nós nos tornamos mais egoístas. Nós chamamos o quê? Nós chamamos de preocupação, nós não chamamos de mesquinhez, nós chamamos de preocupação. Né? Eu não posso ajudar por causa disso, por causa daquilo, eu não posso ajudar porque o momento não permite, né? Infelizmente, é a generosidade. E eu quero mostrar para você como isso é um erro. Eu quero abrir aqui, já tem essa tela aqui do Salomão de Bray. Tem uma foto da tela inteira, coloca para mim fazendo favor. Preciso de ajuda lá, e essa aí, ó. Observa comigo essa foto, essa imagem aqui desse artista. Isso aqui
é um quadro famoso. Ali você está vendo José sendo retratado nesse quadro, sendo recebido ali, José sendo recebido pelos seus irmãos que chegaram numa época de fome, centenas de pessoas ao redor dele. Você vai prestar atenção, olha a bota de José representando riqueza, o turbante na cabeça, porque ele está inserido dentro de uma cultura egípcia agora. E olha só também, destacando a importância de José, os guardas do lado. Ó, você tem um guarda do outro, você tem uma guarda ali protegendo, porque José agora, ele detém poder, influência e riqueza. Poder, influência e riqueza. Uma foto marcante do século 17. José com essa capa vermelha, tudo isso mostra que aquele jovem de 17 anos que chegou no Egito como escravo, tornou-se um grande sujeito, cheio de dinheiro, influência, poder, e a tela nos oferece esse contraste, aqueles que estão à frente de José ajoelhado, precisando. É interessante que a história de José vai mostrar para uma coisa muito interessante. José, quando ele detém poder e riqueza, ele pratica a generosidade. E eu vou mostrar para você como que José fez isso. E como que pessoas generosas formam ao redor deles cultura de generosidade. Pais muquiranas e que têm amor ao dinheiro geram filhos assim. Pessoas avarentas geram filhos avarentos. Pais generosos geram filhos generosos. É assim. Um pastor americano, eu trouxe esse livro aqui, Como Ser Rico. Nesse livro, ele apresenta dois grandes problemas relacionados à riqueza quando o assunto é riqueza. Primeiro, esse cara, ele diz o seguinte: a grande maioria daqueles que são ricos não se consideram ricos. Esse é o grande problema quando ele fala aqui, ó, né? Como ser rico, dois grandes problemas. Então, o grande problema é que as pessoas que são ricas, elas não se consideram ricas. Esse é o grande problema da riqueza, né? E assim, quando, normalmente em igrejas, quando a temática é generosidade e riqueza, e hoje nós vamos ver um texto aqui que é contra os ricos, e eu vou ler aqui contra os ricos. Quando eu falo ler contra os ricos, é contra nós mesmos que estamos aqui, né? A maioria das pessoas, 99% das pessoas pensam assim, Misael: isso mesmo, pastor, fala mesmo sobre isso. Por quê que elas ficam com esse pensamento? Porque elas não se consideram ricas. Fala mesmo, pastor, fala mesmo sobre assunto de generosidade, fala mesmo sobre dinheiro. Eu não sei por que cristãos têm tanta dificuldade no nosso tempo de lidar hoje com riqueza, com o assunto de dinheiro na igreja, sobre generosidade. Porque os clubes de futebol falam sobre dinheiro. As escolas de samba falam muito sobre dinheiro. Aliás, as escolas de samba vivem 24 horas por dia pensando em arrecadar milhões para fazer um desfile de 2 horas na passarela. Bilhões. Agora, quando a gente vai falar sobre dinheiro na igreja, as pessoas ficam assim, sabe? Sem jeito. Eu não sei por quê. Já existem até igrejas que eles se recusam a tocar no assunto de dinheiro. Porque, afinal de contas, constrange. Ué. Constrange por quê? Só se nós temos dificuldade na nossa relação com o dinheiro. Se eu tenho dificuldade na minha relação com o dinheiro, vai me constranger e eu não vou gostar do assunto. Agora, se eu entender que o dinheiro é apenas uma ferramenta que Deus nos deu, ou me deu, para que eu possa adquirir riqueza, aí é diferente. Porque conhecimento é riqueza, espiritualidade é riqueza, paz na família é riqueza, dinheiro é ferramenta. Um tempo de qualidade com a minha família é riqueza, mas é a ferramenta que é o dinheiro que me proporciona. Se eu colocar o dinheiro como riqueza, eu não vou conseguir viajar com a minha família. Porque, afinal de contas, eu estou perdendo aquilo que é de mais precioso para fazer uma viagem. Esse tipo de gente vive em pecado e dificilmente vai ser salva, sabia? Nossa, pastor, o senhor está... Não, é verdade. Porque o Deus dessa pessoa não é o Senhor, o Filho do nosso Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho do nosso Deus. O Deus dele é o dinheiro. E por causa do dinheiro eu faço tudo, eu faço qualquer coisa, eu abro mão de qualquer coisa. Inclusive de ter um tempo de qualidade com a minha família por causa do dinheiro.
Você está entendendo que dinheiro é simplesmente uma ferramenta? Quando nós conseguimos entender essa relação, a nossa caminhada com relação à prosperidade e à bênção de Deus fica muito mais fácil. Agora, olha isso para você ver o que está falando aqui. Então, nós não nos consideramos ricos. Ricos são os outros. Nós nos enquadramos em nada a respeito da Bíblia que fala a respeito disso. Olha, esse escritor diz que essa tendência da gente não se enxergar rico parece muito com as pessoas que sofrem de anorexia. O que uma pessoa sofre com anorexia, ela tem? Ela não come. Por quê? Porque ela se enxerga gorda. Olha que interessante. A pessoa, eu já tratei espiritualmente pessoas com problema de anorexia. Ela acaba de comer e ela joga para fora. Ela vai no banheiro e joga para fora porque ela se vê gorda. Uma pessoa que ela não consegue desfrutar da vida é porque ela sempre se enxerga pobre. E porque ela se enxerga pobre, isso é uma disfunção. Isso é uma disfunção espiritual, comportamental e, quem sabe, até coisas para se tratar até com um psicólogo isso. Porque existem pessoas, por exemplo, que vai deixar de desfrutar de coisas extraordinárias, frequentar um bom restaurante, ter um momento de qualidade. Por quê? Porque ela sempre se enxerga pobre. E aí, a gente voltando para a realidade daqueles que se consideram ricos, o grande problema nosso é que nós queremos ser ricos e nós olhamos no espelho e não percebemos que nós já somos ricos. A gente se enxerga sempre como pobre. E assim a vida. Um amigo meu disse o seguinte: assim como você se enxerga, assim você será. Você entendeu? Não existe homem mais pobre daquele que possui apenas dinheiro. É pobre. Pobre, né? Então, toda a nossa agenda volta para quê? Quando eu não consigo me enxergar como eu preciso ser e como eu sou. A nossa agenda fica voltada para trabalhar mais, para conquistar mais, para acumular mais e ter mais e ter mais. E nos falta consciência do quão grande é rico. Ó, só para você ter uma ideia, há uma conta, só para você ter uma ideia da sua realidade, tá? Os estudiosos dizem que o número de 37 mil dólares por família por ano, aproximadamente, hoje em valores em reais, 110 a 120 mil reais por família. Segundo os economistas, por ano. Esse é um divisor de águas da distribuição de renda global, né? Aí você fala, pô, pastor, mas 110 mil é muita grana por ano. Nós estamos falando aí de quase 11 mil reais mês de salário. Pois é, mas tem um detalhe, né? O grande problema que nós enfrentamos é que comparamos sempre com aqueles que têm mais. Agora, essa questão desses 37 mil dólares ano, somente 4% da população global é que tem acesso a isso. Somente 4% da população global é que tem acesso a isso. Então, portanto, se você aqui está aqui, porque a maioria vive assim, com coisas assim de 2 dólares dia, 1 dólar dia. Às vezes, aqui no Brasil, nós temos realidade de pessoas que quebram castanha de coco no Nordeste o dia inteiro para chegar no final do dia e ganhar 10 reais. Ganhar 10 reais. Né? Então, essa é a realidade. Então, olha aí para você ver, só para você entender o que é a sua vida. Segundo os economistas, isso é um divisor de águas por uma razão. 4% da população mundial recebe e 96% da população mundial recebe menos que isso. O grande problema que enfrentamos é que nós nos comparamos sempre com aqueles que possuem mais. Né? E existem milhares e milhares e milhares de pessoas que vivem em situação mais precária, às vezes de extrema pobreza. E nesse tempo de inflação, então, nem se fala. 2.000 virou 900 reais. Eu estava vendo esses dias atrás, eu acompanho muito reportagem, o trigo, nos últimos 6 meses, teve um aumento de 130%. Sabe o que é isso, cara? Então, e quando você não reconhece que você é rico, aí você vive para acumular mais, né? Para buscar mais, e você não assume a responsabilidade de usar o que você tem para abençoar pessoas que cercam você. E a gente chega aí nesse segundo problema que ele diz, esse cara que escreve esse livro. Ele diz o seguinte, que as pesquisas apontam que quanto mais rica uma pessoa é, menos generosa a pessoa fica.
quanto mais rica a pessoa é, menos generosa essa pessoa é. Olha aí. Eu estava pensando nisso, né? Por quê? Você fala, pastor, por quê? É assim, ó, vou explicar para você a lógica. Quem tem pouco, ao contribuir um pouco, considera pouco, porque ele fala assim, puxa vida, eu vou contribuir com 100 reais. Pô, mas 100 reais é tão pouco. E aí ele contribui com mais sacrifício, com mais disposição. Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. 50 reais, mas 50 reais você não faz o quê? Você não sai uma pizza à noite, você não faz. Vou contribuir, vou ajudar um menino ali numa faculdade, vou ajudar. Considera pouco, né? E quando essa pessoa que é simples, ela vai contribuir com 100 reais, ela tem plena consciência que 10 reais é muito pouco diante da grandeza do desafio da comunidade, né? E a lógica, quando elas são desafiadas, elas têm essa consciência e que elas podem oferecer pouco, então há uma tendência maior das pessoas que têm pouco se sacrificar para que possa melhorar a vida dos outros. As pessoas que têm pouco, elas se sacrificam para melhorar a vida dos outros. Agora, o contrário de um sujeito que recebe 50 mil reais mês, 10 mil reais mês, frequenta a igreja, aí faz a conta e fala assim, pô, mas 50 mil reais mês, 5 mil é muito dinheiro. Sabe de uma coisa? Eu vou dar 1.000 aqui, tá de bom tamanho. Você entendeu? Ó, o cara que ganha 10 mil reais fala assim, puxa vida, 1.000 reais é muito dinheiro. Sabe de uma coisa? Eu vou dar 300 aqui, tá de bom tamanho. Não existe sacrifício, né? Tá bom. E aí ele pensa. Esse é o grande equívoco na situação de contribuição, né? E aí, olha só. Como aquela pessoa que contribui com a casa de Deus, ninguém vai perceber que ela deu 150 reais, mas ninguém percebeu que ela se sacrificou para dar aqueles 150 reais. E o cara que deu muito, no fundo, ele deu um resto. Ele deu de qualquer jeito. Aliás, ele deu até com dó, né? Porque às vezes a pessoa dá uma oferta assim, se a pessoa ela não tem o coração, ela fica pensando naquilo 10 anos, né? Aí você fala, pastor, mas nas grandes campanhas mundiais, as maiores quantias são dadas pelos ricos, correto? Por exemplo, quando você divulga Bill Gates resolveu dar 2 milhões para a ajuda do combate ao câncer. Tá bom. Agora, o que é 2 milhões diante de 10 bilhões? Nada. O que é 2 milhões diante de 100 bilhões? Nada. Então o sujeito ele fala assim, eu vou fazer um bonito aqui, estou dando 1 milhão de reais para a pesquisa, mas isso não é nada. Comparado àquilo que você vê. Então eu quero que você entenda, né? Então as contribuições, quando eu falo de generosidade, as contribuições, né, maiores são dadas pelos ricos. Pontualmente. Mas as mais ousadas e sacrificiais vêm dos pobres. Eu me lembro eu aprendi isso com meu pai. Meu pai, ele orava muito para a gente ter uma casa própria na Zona Leste. E a casa que meu pai comprou na Zona Leste, quando eu vou lá, eu passo do lado da Avenida Imperador ali, indo para o Cangaíba. E ele comprou a casa lá. Mas antes de meu pai comprar a casa, o amigo que veio com ele da Bahia, e ele economizou muitos anos para comprar aquela casa para a gente. E naquele tempo, na Zona Leste, era muito barato, mas a condição era diferente também. E eu me lembro que meu pai recebeu a indenização, a história que minha mãe conta. E naquela semana que meu pai recebeu a indenização, que ele falou assim, ele chamava minha mãe de Zode. Ele falou assim, agora nós vamos ter a nossa casa própria. O amigo dele faleceu. E ele morava sozinho em São Paulo. E meu pai utilizou o dinheiro para mandar o amigo dele de volta para a Bahia, sendo transportado em avião na época, porque ele não tinha ninguém por ele aqui. E ele utilizou todo o dinheiro que ele ia comprar a casa, que ia tirar os filhos, e olha que era a família grande já. Ele usou um sacrifício de generosidade para abençoar a vida de alguém. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, nunca faltou para todos nós. Todos os filhos do meu pai têm casa própria. Alguns mais de 1, 2, 3 casas. Pessoas extremamente prósperas. Por quê?
Porque Deus não deixa faltar nada a ninguém. Existem pessoas que dão contribuição com generosidade como fonte de riqueza. Paulo fala sobre isso. Usa piedade como fonte de lucro, porque eu sei que Deus vai me dar, eu dou. Mas nós que temos um coração sarado e curado por Deus, a nossa relação com o dinheiro é uma relação diferente, né? Agora olha para você ver aqui, antes de a gente entrar na vida de José, para você dar uma olhada nisso aqui, ó. Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 41, quando Jesus está no templo, sobre esse assunto que eu estava falando. Jesus sentou-se ao lugar que eram colocados as contribuições. E observa a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Não é assim? E aí o que é que diz? Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de pouco valor. Chamando assim seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhe que essa viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que os outros. Todos deram do que lhes sobrava. Da sua pobreza deu tudo o que ela possuía. Eu já vi muito pobre fazer tudo o que podia fazer. Mas eu nunca vi um rico fazer sacrificial. Nunca. Olha que eu sou pastor há muitos anos. Uma vez o sujeito chegou para mim e deu uma oferta substancial. E ele chegou para mim e falou assim: pastor, oferta da viúva. Eu falei: irmão, é uma oferta boa, abençoada. Mas da viúva não é não. Não é não. Por quê, pastor? Porque a viúva deu tudo. Ela deu tudo que possuía. É tudo? Não, não é, né, pastor? Eu falei assim: então não é da viúva, amigo. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus, ele olha em intenção. Deus não abençoa decisões, Deus abençoa intenções. Então, entenda da sua relação com o dinheiro, da sua relação com Deus. Pense nisso na maneira como você tem administrado a sua vida financeira. Hoje eu quero desafiar você a pensar o quão generoso tem sido na administração dos seus bens, se você é comparado ao rico, que tem muito e na hora de contribuir se poupa, ou se tem contribuído como essa viúva pobre que sacrifica para que os outros sejam abençoados. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem filho na fé Timóteo, né? Era pastor na igreja de Corinto. Olha o que ele diz. Aqui é para nós. Quem é rico aqui, irmão? Levanta a mão. Eu vou perguntar de novo. Quem é rico aqui? Levanta a mão. Eu vou falar para você o que é ser rico. Dentro dos padrões mundiais hoje. Você mora numa casa boa, você se veste bem, você pode ter um carro na garagem ou pode não ter um carro na garagem, e você paga suas contas em dias. Hoje no mundo isso é considerado rico. Então, ordene os que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. O que é ser arrogante? É empáfia. Sabe aquela empáfia? A gente tem aquele negócio da empáfia, né? Nem ponha sua esperança na incerteza das riquezas. Então a riqueza, ela é incerta, ela não te garante. Mas em Deus que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então presta atenção assim, que aqui tem 2 pontos interessantes. Não é pecado você desfrutar daquilo que Deus te dá. É pecado você ter e não desfrutar. Porque ele fala assim, que tudo nos abençoa para a nossa satisfação. Mas se eu tenho para minha satisfação, eu não posso colocar a minha certeza, a minha esperança naquilo. Porque é Deus quem cuida de mim. Então é isso que Paulo está falando. Desde o 1º século, o apóstolo diz para Timóteo: ordene aos ricos da igreja de Éfeso. Irmãos, então tem ricos na igreja, né? Deus ama os ricos e Deus nos ama. O que Deus não ama é como nós lidamos. O grande problema de Deus é como o rico lida com a riqueza. Porque existe a tendência que a gente vai ver a riqueza se transformar na confiança, né? E colocar a nossa certeza nessas coisas. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Ele fala: primeiro, não sejam arrogantes. Riqueza gera arrogância. Entenda isso. Riqueza gera arrogância. A riqueza gera a possibilidade do sujeito ter roupas que dá mais status que outros. Ter telefone que dá mais status, né?
determinados restaurantes que geram status. Você vai naquele restaurante, a pessoa te vê lá, né? Agora, gradativamente, isso gera o que em você? Arrogância. O sujeito chega no estacionamento, coloca aquele carro lá, né? Que o carro dele dá para comprar 10 carros. Isso, se você não tomar cuidado, isso gera o quê? Arrogância, né? O sujeito chega no lugar com o carro dele, não olha para a cara do manobrista, ele não dá nem bom dia. Não dá nem bom dia, nem baixa o vidro. Entra no elevador, não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem nada. Por quê? Essa empáfia, esse contato com valores, assim, gera essa arrogância. E aí, gradativamente, isso começa a construir sua personalidade. E começa a construir sua personalidade baseado no que você possui e não em quem você é. E você toma muito cuidado com isso, porque isso é muito sutil. Isso é muito sutil. A gente vai entrando assim sem perceber. E você começa a construir sua confiança na riqueza e não no Deus que te deu a riqueza. Olha o que Paulo diz: e nem ponham a esperança na incerteza da riqueza. Por quê? Porque a riqueza é frágil, irmão. Riqueza é frágil. Eu conheço história de homens milionários, ricos, jogadores de futebol, que hoje moram de favores. Favor. O cara era jogador, craque da seleção, mora de favor. Por quê? A riqueza ela é incerta. Mora de favores. Estão cheias no mundo, cheias em proporções menores. Né? Eu tenho certeza que alguém aqui, você já conhece histórias de pessoas que estiveram super bem e hoje estão em situações problemáticas, complicadas. Geralmente a gente conhece alguém que passou por uma situação assim, sim ou não? Quanta gente? Eu conheço muitos. Por quê? Porque as riquezas, elas são incertas, elas não trazem segurança. Entre sua família, entre seus amigos, de 20, 30 anos atrás, hoje precisa fazer conta para o dinheiro dar até o final do mês. Por quê? Porque a confiança nas riquezas é incerta. E você pode dizer, não, eu já tenho o suficiente para minha aposentadoria. Já tem? Você já tem o suficiente para sua aposentadoria? Até na hora que a enfermidade drena a sua riqueza. Drena. Enfermidade drena a riqueza. Todos os seus recursos. Não existe aposentadoria em riqueza, irmão, em dinheiro não existe. Não ponha sua confiança, sua certeza naquilo que você pode comprar, né? E aí, você vai gastar tudo que tem guardado numa aposentadoria, num tratamento daquele filho, porque você confiou em riqueza e esqueceu de confiar em Deus. Chega lá, um dia você chega em casa, a mulher chega e fala assim, viu, nosso filho tem um problema. Eu já vi caso, aqui nessa comunidade, que a mulher teve que abandonar o trabalho, o marido teve que abandonar o trabalho para cuidar do filho, que ficou doente em casa. E acabou tudo. Mas Deus que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então, aqui, Paulo está falando o seguinte, reconheça que tudo que te cerca está relacionado a você, tudo que te cerca e o que está relacionado a você, nada mais é do que dádiva de Deus. O seu trabalho, a sua profissão, a sua escola, a sua formação, porque nós vamos encontrar pessoas melhores do que nós, com melhor formação, com melhor instrução, melhor família, porque você sabe como foi a nossa família no passado, e que não alcançou aquilo que você alcançou. Não alcançou, porque isso é uma dádiva de Deus. Eu estava assistindo um documentário ontem do Elon Musk, né, que ele fez a SpaceX, e antes de mandar um foguete para a Lua para tentar fazer só a órbita da gravidade, ele explodiu 4 foguetes. Ele só tinha 150 milhões, porque ele vendeu a startup dele e foi fundar a SpaceX. E se desse errado, tá falido. Cara ousado, né? Chegou nos Estados Unidos com 20 mil reais, 20 mil dólares emprestado. E fundou uma startup. Aquela PayPal lá, é PayPal que fala? Fala, Pay? Fala para mim. PayPal. Fala para mim, alto. PayPal, abre a boca, gente, pelo amor de Deus. PayPal. Ele fundou com 20 mil dólares e vendeu por 165 milhões de dólares.
E aí ele contratou um monte de gente, porque a NASA não quis adotá-lo, né? Ele contratou e pagou do próprio bolso. Ele falou, gente, nós temos 150 milhões. Ele fundou essa empresa e fundou a empresa dos carros elétricos. E ele falou o seguinte, tem que dar certo. E eles fizeram todo um documentário desde o começo. Aquilo é fascinante, porque até o terceiro foguete eles iam para o mar, catar os pedaços do foguete para estudar, para ver o que deu errado. Chegou no momento que ele falou assim, reuniu toda a equipe e falou assim, agora vai parar. Ele falou assim, gente, nós temos dinheiro para fazer um último lançamento. Mas vamos firme. E na hora que o foguete deu certo, eu achei muito interessante, porque um dos funcionários, o cara agradece a Deus porque deu certo. Cara, Deus nos ajudou. Ele falou assim, que seja. Tudo bem. Não sei no que ele crê. Mas sabe o que é isso? É tudo dádiva de Deus. Existe uma bênção, gente, na nossa vida, que existe, a graça que está para todos os homens. A graça que o sol nasce de manhã, a inteligência, a capacidade, esse negócio de você falar assim, eu vou em frente, eu vou fazer, isso é para todos nós. Agora, o que eu estava dizendo hoje de manhã é que eu vejo, nós temos acesso a mais de 135 mil bênçãos na palavra, e às vezes a gente vive como mendigo, colocando a nossa confiança em coisinhas pequenas. Coisas pequenas. Enquanto eu vejo gente que não conhece a Deus e que fala assim, eu vou ser ousado, eu vou fazer algo diferente, eu vou em frente, eu vou fazer algo grande, eu acredito nesse negócio aqui. E olha que interessante, né? Falando de Timóteo aqui, Paulo diz do seu filho na fé, ordene que pratique o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Em outras palavras, Paulo está dizendo, sejam ricos em generosidade. Seja rico em generosidade. Não tem coisa melhor do que você ser rico em generosidade. Paulo, nesse texto, ele diz, para praticar o bem significa ser generoso, seja rico. José nos desafia a prática da generosidade. Quando alguém chega na posição que José detém, e a riqueza de José e a relação de José com a generosidade se manifesta de quatro formas, de três formas, né, se manifesta. A prática, a cultura, a motivação e a encarnação. Na vida de José nós vamos encontrar essas três áreas onde você vê a manifestação da generosidade na vida de José. Prática, fala comigo, prática, cultura, motivação, encarnação. É isso aí. Prática, José deu ordem para que enchesse de trigo as suas bagagens, devolvesse a prata deles, colocando nas bagagens e lhe dessem mantimentos para a viagem. Assim foi feito. Então, olha só para você ver, quando os irmãos de José vão até José para comprar, olha a prática que interessante. A gente percebe quando uma pessoa é generosa nos detalhes. José faz questão de não só dar aquilo que eles compraram, mas José devolve o dinheiro, e além de devolver o dinheiro, José falou assim, coloque aí junto o mantimento para a viagem, para que eles não venham gastar daquilo que comprou, e que eles possam chegar com esse alimento lá integral. Eles não vão precisar comer daquilo que compraram, mas vamos colocar o alimento aí para a viagem. José deu ordem para que enchesse de trigo suas bagagens, porque os seus irmãos vieram comprar alimento, mas devolveu o dinheiro de pagar o alimento. E decide abençoar a vida dos irmãos, né? Existe esse detalhe aqui, mantimento para a viagem. Então José, ele é generoso na prática. É na prática, né? Não fica pensando, não fica idealizando, não fica calculando, não fica conjecturando. É prática. É prática. Se ele está entendendo, espero que você entenda. Segunda coisa aqui que nós vamos observar, que eu observei muito detalhadamente, sabe o que foi? É cultura. É interessante, pessoas generosas geram uma cultura de pais generosos. Filhos de homens generosos e mulheres generosas são generosos.
Chefes generosos geram uma cultura de generosidade. Nós vamos ver isso na vida de José onde? Olha só para você ver que interessante. Quando os irmãos de José voltam para o Egito novamente para comprar alimento, os irmãos de José não vêm mais falar com o José. Eles vão falar com o administrador que vivia com José. Porque aqui, ó, dirijam-se ao administrador da casa de José. Eles foram ao administrador da casa de José e disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. E eles estavam preocupados. Gente que não é generosa, quando recebe alguma coisa, fica até desconfiado, sabia? Gente que não é generosa não consegue receber nada de ninguém. A pessoa fica assim: por que você está me dando isso? Por que você está fazendo isso? Mas por quê? Por que você decidiu fazer isso? E foi o que aconteceu com os irmãos de José. Eles voltam para o Egito, eles estão preocupados, porque eles receberam o quê? A comida do caminho, eles receberam a prata de volta. Agora, olha o que esse administrador, aqui não é José, é um egípcio. Olha o que esse cara fala para José. Disse o administrador: não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi que lhe deu um tesouro em suas bagagens. O cara não é crente. O cara é um egípcio. Mas o cara aqui já foi tocado pelo tipo de chefe que ele tem, que é o José. Ele vive na casa de José e ele percebe como José ele é generoso. E agora ele usa essa expressão: não tenham medo, gente. O Deus a quem vocês servem é que fez isso por vocês. Em outras palavras, será que vocês não conseguem imaginar, não conseguem pensar que o Deus de vocês pode ter feito isso por vocês? José, no ambiente do palácio, nessa segunda vez os irmãos voltam para José, José delega o cuidado dos irmãos para um oficial que é seu mordomo particular. E os irmãos de José, incomodados com aquela situação, gente que não é generosa se sente tremendamente desconfortável quando é alvo de generosidade. Elas não se sentem confortáveis. Não se sentem. Gente que não é capaz de dar para o outro sem querer nada em troca, quando essa pessoa é alvo da generosidade, ela fica desconfiada, né? Isso acontece. Olha a frase que os irmãos de José dizem aqui para o administrador da casa de José: por isso trouxemos de volta. A pessoa não consegue receber, porque ela não consegue dar. Se ela dá, é porque ela espera alguma coisa em troca. Se ela dá, é porque ela está visando alguma coisa. Geralmente esse tipo de comportamento é gente que é parasita. O parasita não é aquela pessoa que tem dinheiro. O parasita é aquela pessoa que tudo na vida ele se relaciona dentro de um papel de interesse. A amizade é de interesse, o cargo é de interesse, a influência é de interesse, a festa que ele faz, que ele chama um amigo, ali tem um interesse. Tudo tem um interesse voltado por trás. Por quê? Porque o parasita ele sempre quer sugar tudo. Ele só cresce, mas ele não contribui. E a prosperidade, ela está relacionada à nossa capacidade, à nossa formação de conhecimento, à nossa capacidade de formação e de desenvolvimento e à nossa capacidade de doação. A nossa competência pessoal, de desenvolvimento pessoal, competência pessoal de desenvolvimento e a nossa competência de estender a mão. Se você só estende a sua mão, porque pode ser uma disfunção isso, só quer ajudar, adota aquela cultura e aquela mentalidade de ser... Já viu aquelas pessoas que falam assim: pastor, nunca consegui casar, sabe por quê? Porque assim, se eu casar, quem vai cuidar dos meus pais? A pessoa, ela desenvolve aquela cultura assim, que eu sou a salvadora da pátria. Geralmente essas pessoas se doam. Essas pessoas são hospedeiras. E essas pessoas que só crescem entre aspas, né? Cresce no ter, mas no ser não cresce. Essas pessoas são parasitas. Onde existe hospedeiro é porque existe parasita. E onde existe parasita é porque existe hospedeiro. Então não adianta a mãe ficar reclamando de filho que fica querendo tudo na mão. Ai, pastor, se eu não fizer nada pelo esse filho, enquanto você for hospedeira, minha filha, esse nego vai ser parasita. Isso não sabe lavar uma cueca, não sabe fritar um ovo, não sabe fazer nada. Isso é hospedeira. E algumas pessoas adotam o papel de hospedeiro por causa de uma disfunção emocional.
Mas aqui nós estamos falando de riqueza e generosidade. Por isso trouxemos de volta. Gente que não é generosa tem dificuldade em reconhecer que precisa de ajuda. Alguns momentos o orgulho não deixa. Agora vem a palavra do mordomo. Vocês não são filhos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Será que vocês não pensaram na possibilidade que esse Deus a quem você serve é que abençoou vocês? Olha, e o cara ainda tem uma palavrinha aqui interessante. Não temas. Não tenha medo. Se Deus é o seu pai, não foi ele que lhe deu? Vocês já pararam na possibilidade de pensar que Deus fez isso por vocês? Pais generosos geram filhos generosos. Pais muquiranas, pais gananciosos geram filhos muquiranas e gananciosos. Você viu aquelas pessoas que vão no restaurante, na hora que chega a conta, fica contando as moedinhas? Isso é de gente gananciosa e muquirana. Ele toma um cafezinho e tem que anotar lá, quanto desse cafezinho? Doente. Doente. Terceira coisa aqui na vida de José, então ele tem a cultura, ele tem a prática e ele desenvolve a cultura onde ele está, no ambiente onde ele está. A terceira coisa aqui, que eu acho que está muito relacionada a coração, é a motivação de José. A motivação. Presta atenção que todos os traumas que aconteceram com José foram traumas voltados para essa questão emocional profunda. José tinha tudo para crescer a pessoa mais amargurada do mundo. Vendido pelos irmãos, abandonado, traído, esquecido. Mas a motivação, eu vou ser generoso porque Deus gosta de mim? Não. Justamente ao contrário. Porque Deus me amou e Deus cuidou de mim, eu sou generoso. Olha o que José fala aqui para eles. Quando eles estão com medo, o administrador manda eles para José. O que José faz? Cheguem mais perto. Disse José aos seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Interessante, né? Você pode ter grandes atos de generosidade, mas são nos pequenos detalhes que revelam a sua motivação. Porque a sua motivação não era aparecer. A motivação de José não era jogar na cara. A motivação de José aqui não era, viu só, toma agora, ó, viu? Me venderam como escravo, agora estão aqui, ó, comendo na minha mão. José não faz isso. Você percebe a motivação de José quando ele disse para os irmãos assim: foi isso que tinha que acontecer, porque Deus me enviou. Ó, tirou o peso das costas dos irmãos. Deus me enviou, porque Deus queria preservar a vida. Em outras palavras, vocês talvez puderam até intentar mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem. Porque Deus queria preservar a vida. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês não me venderam, foi Deus que me enviou. Aí você vê a motivação de José. José, ele não coloca a comida ali para pegar os irmãos no pulo. José colocou a comida porque era generosidade. Porque quando os irmãos voltam, o que ele diz? Deus me enviou adiante de vocês, porque Deus queria preservar vidas. Você percebe como que a soberania de Deus trabalha de forma sobrenatural? Deus, ele trabalha de forma sobrenatural, porque José fala assim, ó, vocês me venderam, Deus me enviou. Vocês intentaram mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem. Quando nós temos a nossa confiança em Deus, irmãos, você não tem que ficar preocupado lá se alguém está te puxando o tapete, se alguém está te chocalhando, se alguém está isso, se alguém está aquilo. Sabe de uma coisa? Eu estava estudando essa semana para pregar uma mensagem seguinte. O tema da mensagem é Deus viu. A Bíblia diz assim que Moisés não estava nem aí para o que estava acontecendo, ele estava fazendo o trabalho dele. Mas disse que Miriam e Arão juntou um grupo e começou a falar mal de Moisés. E o texto só diz assim, Deus viu e não gostou. Moisés não viu, Moisés não sabia de nada. Mas a Bíblia diz assim, ó,
Deus viu aquilo e não gostou. Porque muitas vezes o levante que vai vir contra a sua vida, as desculpas que dão talvez não é a real desculpa. É porque existe uma graça de Deus na sua vida diferente. E vão falar que é o seu carro, vão falar que é a sua casa, vão falar que é o seu jeito, mas é que existem pessoas que não conseguem ver a graça e o poder de Deus manifestam na sua vida como uma pessoa escolhida, única, uma pessoa, vão falar que é filho do pastor, vão falar isso por quê? Porque a real causa é a inveja e a pessoa se sente entristecida porque a pessoa não tem aquilo. O que falaram para Moisés? O texto ali diz o seguinte, que elas estavam entristecidas porque Moisés estava pensando casar com a estrangeira. Mas o real motivo, Miriam diz quando ela diz o seguinte, você acha que Deus só fala com ele? É? Você acha que Deus só se manifesta para ele? Você acha que é só ele que tem a autoridade para falar com Deus? Aí é o real motivo. Então entenda que Deus ele tem coisas grandes. E a terceira coisa, que essa motivação de José é clara. Quando você dá, quando você faz, qual é a sua motivação? Real. É dar para receber? Você ajuda alguém porque alguém vai poder te ajudar no futuro? Você investe na vida de alguém porque aquilo ali pode ser uma possibilidade no futuro de acontecer alguma coisa boa? E José nos ensina sobre essa questão da motivação da generosidade. E a terceira aqui é a encarnação da generosidade. Essa possivelmente muitos não vão gostar. Quem você pensa que abençoou seus familiares no passado? Quem você pensa que abençoou seus familiares no passado para você ter o que você tem? Então perceba aqui que a motivação de José, ele reconhece que tudo veio de Deus. E se tudo veio de Deus, ele não tem dificuldade de abençoar os outros. A encarnação é mais ou menos assim, ó, se você está achando difícil voltar para casa hoje e refazer o seu orçamento familiar e tomar uma decisão de ser mais generoso ou ser mais generoso ou mais ousado, talvez vocês não consigam fazer isso aqui que José fez. Porque em Gênesis, no capítulo 45, verso 15, olha só o que diz aqui. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois seus irmãos conseguiram conversar com eles. Perdão é generosidade encarnada. Dificilmente uma pessoa que não consegue perdoar alguém consegue ser generoso. Nunca mais tem um relacionamento. Nunca mais, esse negócio de nunca mais. Dificilmente uma pessoa que não consegue perdoar, consegue ser... Por quê? O que é perdão? Perdão é você oferecer para uma pessoa o que ela não tem, que é uma nova chance. A generosidade é você pegar o que você tem, que só você tem a oferecer, e você oferece para outra pessoa. Existem pessoas que você decidiu no seu coração, que elas morreram no seu coração para você. Morreram. Elas não têm mais chance. E só você pode ser generoso com essa pessoa e hoje tomar essa decisão. Perdão, perdoar. A gente não oferece perdão para quem merece. Porque se merece não é perdão. Pense nisso. A gente não oferece perdão para quem merece. Perdão é para quem não merece. Perdão é fruto da graça. Perdão é você assumir o dano. Por exemplo, quando você perdoa uma dívida de alguém, aquela dívida não deixou de ser paga, você vai pagar. Perdão é isso. É mais ou menos assim, eu vou assumir a dívida. Gente, vamos pensar um pouquinho na cruz aqui? O que Jesus fez na cruz? O que é justificação? Jesus me justificar na cruz é Ele pagar a minha dívida. E me tornar inocente de uma dívida que era minha.
Então, o meu perdão, ele não foi de graça. Foi de graça porque alguém assumiu a conta. Alguém assumiu minha dívida. E José faz isso. Perdoar é assumir a dívida a uma pessoa que não merecia. Ela ia ficar trancafiada no seu coração pelo resto da vida. Mas a pessoa merecia ficar morta no seu coração. Mas aí você fala assim, eu vou perdoar você, eu vou oferecer você uma nova chance. E aqui é uma coisa para me finalizar muito interessante. Você percebe que dar bens materiais e dinheiro é generosidade com elementos externos. Olha, vou repetir para você, ó. Dar bens materiais e dinheiro é generosidade com elementos externos. Perdão é generosidade com o nosso orgulho. É pegar o nosso orgulho e reverter em generosidade. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que nós, cristãos, numa sociedade onde nós vivemos hoje, carente de abraço, de restauração, de perdão, de abraço, de olho no olho, de carinho. Você já viu gente que não consegue nem você dar um abraço, a pessoa ela fica sem saber o que fazer? Você vai abraçar a pessoa. Esses dias atrás eu fui cumprimentar uma pessoa, eu fui abraçar ela, ela fazia assim, ela... Na sociedade onde nós vivemos hoje, cara, eu vou dizer uma coisa para você. Nós poderíamos fazer muito mais quando nós pensamos no aspecto da generosidade. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui, e eu quero fazer aqui, para a gente poder aplicar. A primeira é a seguinte. Eu peguei um material que eu tinha aqui, que eu quero usar, para finalizar também essa mensagem minha. Vou achar aqui. Eu não consegui baixar aqui na minha... Quando nós pensamos em riqueza e prosperidade, nós temos algumas coisas. Primeiro, nós precisamos eliminar. Eliminar é viver dentro de um padrão que a gente pode pagar. Porque se a gente vive dentro de um padrão que a gente não pode pagar, a gente não consegue ser generoso. E aí nós precisamos recalcular a rota, criar novos caminhos para administrar finanças, sair das dívidas, ter controle, tomar decisões assertivas. Nós precisamos desenvolver, o que é? Reorganizar as finanças, hábitos saudáveis, simplificação da vida, aprender a poupar e aprender a produzir mais riquezas. Eu tenho visto muita gente que não é de Deus aprender a produzir mais riquezas. E eu tenho visto muito o povo de Deus naquela. Eu estou esperando em Deus uma porta se abrir. Gente, vamos produzir mais riqueza. Vamos crescer financeiramente, não é pecado. Mas crescer financeiramente para a gente ser mais generoso e abençoar mais gente. Pastor, cozinho muito bem, só fera nisso, só fera naquilo. Já pensou em abrir um restaurante? Pense em produzir mais riqueza, pense em gerar emprego. Pense em fazer alguma coisa a mais. Eu estou falando de desenvolver. Outra coisa, buscar. Porque quando nós falamos de prosperidade, nós estamos falando do quê? Generosidade radical, doação sacrificial, compaixão extraordinária, profunda humildade e disposição que gera contentamento. Quando nós falamos de prosperidade, eu vou repetir. Generosidade radical, doação sacrificial, compaixão extraordinária e profunda humildade. Disposição que gera contentamento. Vamos ficar em pé? Primeira pergunta aqui. Eu não vou fazer apelo nessa pergunta, porque isso está relacionado lá dentro da sua casa. Pastor, comece a ser generoso com os seus. Porque se você não consegue doar e ser um doador radical, sacrificial na sua igreja, é bem provável que para a sua família está faltando isso, em todos os aspectos. Porque quem não consegue ser generoso financeiramente, não consegue abraçar, não consegue beijar, não consegue sorrir, não consegue dar tempo de qualidade, porque a pessoa vive no mundo dela. É o famoso parasita.
Tudo. Então é o seguinte, pergunta, você tem exercitado a generosidade? A generosidade é o caminho para combater a arrogância, a confiança nas riquezas. Já parou para pensar que você participa de uma igreja que pratica radicalmente a generosidade? Nós somos uma igreja que praticamos radicalmente a generosidade. Em sua família, local de trabalho e rede de relacionamentos, você tem contribuído com a cultura da generosidade? As pessoas têm visto os seus atos de generosidade? Se você é professor, os seus alunos, a sua diretora, onde você trabalha? E o terceiro e quanto ao perdão? Seria a forma como Deus desafia hoje você, a generosidade? Você pegar aquela pessoa lá que você fala assim, sabe? Essa pessoa aqui morreu no meu coração. De repente você pegar o telefone, fala, fulano, estou com saudade de você. Faz tempo que eu não ouço a sua voz. Vamos tomar um café? Vamos comer um bolo de fubá? Ó, vem aqui, vou preparar uma jantinha para você aqui em casa. Hã? Consegue fazer isso? Sabe o que a palavra de Deus fala? Se você não consegue amar o próximo que você vê, como que você amará a Deus que você não vê? E aquele que sabe que deve fazer e não faz, o amor do Pai não está nele. Irmãos, evangelho é prática, evangelho é ética, evangelho é vertical. Um evangelho que ele acontece horizontal, mas que ele não é vertical, eu não acredito em transformação. Um cristianismo que ele acontece verticalmente, mas ele não se reflete horizontalmente, eu não acredito nessa conversão. Pode ser você participar, adesão, mas conversão não. Porque a conversão é assim, ó. Eu vou por um caminho. Conversão existe no trânsito, aí eu faço um outro caminho. Ó, isso é conversão. Que nós, como igreja, essa manhã, eu quero que, sabe, Deus tem falado muito isso comigo. Eu quero que você saia daqui e você pense nisso. Deus, essa semana, abre os meus olhos. Abre os olhos do meu coração, porque eu vou encontrar pessoas que não vai precisar talvez do meu dinheiro, mas vai precisar do meu tempo, da minha atenção. Vai precisar que eu tire um pouco os olhos do meu celular e fale assim, eu vou ir tomar um café com você. Eu vou passar um tempinho com você aí. Ó, eu vou ligar lá para te ajudar nessa situação. Você já viu falar em mordomia da influência? Quantas pessoas você poderia ajudar com um telefonema seu? A influência só é pecado quando ela é em benefício próprio. Quantas pessoas você poderia abençoar com um telefonema? Quantas pessoas você poderia abençoar entregando um currículo? Ô fulano, faz o seu currículo aí. Vou levar lá pessoalmente. Ó, isso aqui é de um amigo meu. Estou ajudando ele. Dá para você dar uma atenção especial? Aí a pessoa fala assim, ó, eu não conheço ele, mas você conhece. E eu vou contratar, vamos abraçar. Sabe como você faz assim, ó, eu sei que a sua empresa não está precisando, mas eu estou dando uma força à pessoa, vamos dar uma força junto para ele? Isso chama-se mordomia da influência. E às vezes a gente não faz isso por causa da dureza do coração. E porque nós ficamos só... As nossas orações, né? É o meu trabalho, é o meu emprego, é a minha saúde, é a minha família, o meu negócio, a minha promoção. É tudo meu. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido e amado, essa manhã nós queremos, como igreja, entender que o que o Senhor fez por nós é muito grande. E que aquilo que nós nos apegamos no nosso dia a dia é tudo muito pequeno. Derrama da Tua graça sobre nós. Que nós possamos sair daqui com essa palavra com o coração sensível diante daquilo que o Senhor tem falado para nós. Porque às vezes um pequeno toque na vida de alguém pode mudar a história da vida dela. De uma forma espetacular, de uma forma extraordinária. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas. Ministra, Senhor, através do Teu poder, que como comunidade, a gente não venha viver o Evangelho somente de vista, mas de prática, de cultura, de encarnação e de generosidade.
Oramos, agradecidos. Se você crê, você aplauda ao Senhor, em nome de Jesus.